Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula do Pré-ENEM Legal 2024. E eu sou a professora Ana Raquel, com o componente de Física. E dando aí continuidade ao conteúdo de Eletrodinâmica, hoje vamos falar dos receptores elétricos. Bom, o que vem ser esse receptor elétrico? A energia elétrica produzida por um gerador é recebida por algum equipamento que a transforma em outro tipo de energia. Qualquer dispositivo que faz a conversão de um tipo de energia em outra, que não seja apenas energia térmica, é chamado de receptor. Bom, como a gente já viu na aula anterior sobre gerador, a gente já entendeu que o gerador, ele transforma qualquer outro tipo de energia em energia elétrica para se mover ali dentro do circuito elétrico. Tudo bem? Aí o que acontece? Se ele mandou energia elétrica para o circuito, eu vou ter um equipamento, por essas imagens que estão aqui, pode ser uma geladeira, uma televisão, equipamento da sua casa, tá? Ele vai receber essa energia e entrar em funcionamento, certo? Quando ele recebe a energia elétrica, ele vai transformar em outro tipo de energia. Aí ele deixa bem escrito aqui que não necessariamente tem que ser a térmica. A gente falou muito do chuveiro elétrico, né, na aula anterior. Não necessariamente energia térmica, mas pode ser energia luminosa, energia mecânica, tá? E qualquer outro tipo de energia. Então, ele pega essa energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Aí, nós vamos chamar de receptor, tá bom? E aqui, veja bem, nesse esquema, que é bem semelhante do gerador que nós vimos na aula passada, assim como o gerador, para a gente identificar um receptor, a gente precisa saber por onde essa corrente elétrica está indo, tá? A gente precisa saber o sentido da corrente elétrica. E aqui fala assim, ó, para identificarmos um receptor, a corrente elétrica, que eu chamo de I, entra com um potencial maior e sai com um menor. Ou seja, I passa pelo positivo e sai pelo negativo. Então, conforme a imagem, ó, a corrente está indo, passando pelo positivo e saindo pelo negativo. E na aula passada nós vimos em relação ao gerador, que é o inverso. Ele sai do negativo e passa pelo positivo. Então já faça a sua anotação aí. Continuando, a polaridade também é fixa. Gente, a polaridade sempre vai ser fixa. O que eu quero dizer, esse travessão menor, ele vai ser sempre negativo e o maior sempre positivo, tá bom? E aí, no caso do receptor, a tensão útil de um receptor, ou seja, a tensão efetivamente utilizada para funcionar o equipamento, a sua televisão, né, a sua geladeira, o ventilador, o ar-condicionado, né? A gente agora vai chamar ela de força contra-eletromotriz, já que ela está recebendo do gerador, que é da FEM, da força eletromotriz, ela está recebendo em tensão, em volts, certo? O receptor está recebendo, agora a gente vai chamar ela de contra-eletromotriz. E aí lá a gente não via aquele Ezinho, aqui eu vou colocar um Elinha, só para diferenciar. Mas é essa energia que está entrando para dentro do equipamento e aí ele que vai fazer aí a conversão, tá, de energias, ok? E aqui continuando, ó, do mesmo jeito lá do gerador, né? Nós temos também a expressão matemática para os receptores. A única também diferença é o sinal, que lá no gerador é negativo e aqui é positivo, já que ele está recebendo, né, essa tensão aí da força eletromotriz. Então, eu vou ter o meu U linha vai ser essa tensão que recebeu do circuito, ok? A minha tensão total, que foi fornecido para o aparelho. É igual, né? Esse sinal de igualdade. O E, que aqui vai ser a minha força contra-eletromotriz, eu coloquei uma linha para só diferenciar, mas a nossa força contra-eletromotriz é aquela que coloca o equipamento em funcionamento, tá bom? O R' é a resistência interna do receptor. O receptor também tem uma resistência interna, tá? Então, é a resistência interna do receptor. E o I é a nossa corrente total do circuito, tá? Que passa aí pelo circuito.
tudo bem? E eu venho trazendo aqui o gerador e o receptor para vocês fazerem a anotação aí, para vocês aí colocarem, ficar mais fácil de vocês compreenderem. Bom, ele fala assim, ó, para que um motor elétrico execute sua função de transformar energia elétrica em mecânica, ele deve ser associado a um gerador. Né? Como eu falei para vocês inicialmente, não necessariamente o receptor ele tem que transformar energia térmica. Por exemplo, aqui é um motor. O motor vai transformar em energia mecânica. Ele recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica, tá? Aí vamos ver as representações. Como eu falei para vocês inicialmente, no gerador, ele vai sair do polo, do sentido da corrente. Olha o sentido da corrente. Vai sair do polo negativo para o positivo. E no receptor vai sair do positivo para o negativo, tá? Aí a transformação de energia do gerador ele vai pegar energia qualquer. A gente falou da pilha na aula passada. A pilha é o quê? Energia química, que transformou em energia elétrica. Então ele vai pegar uma energia qualquer e transformar a elétrica para mandar para o circuito, enquanto o receptor vai pegar essa energia elétrica e transformar em outra energia. Assim colocando o aparelho em funcionamento, tudo bem? As equações que nós temos no gerador tem o negativo, que é a única diferença, né, do receptor seria aí o positivo. E no caso esse E aqui que temos é a força eletromotriz e do E' é a contra-eletromotriz, que aí ele deixa evidência que aqui a gente está falando do aparelho, tá? Do receptor, e aqui a gente está falando do gerador, tudo bem? A diferença é só essa linhazinha que eu coloquei do lado, para você identificar aí. E aí, no caso, o gráfico, como eu tenho uma função afim aqui da matemática, né? É uma negativa, então ela vai ser uma função aqui decrescente, e a outra, como é positiva, vai ser uma função crescente. E agora essa parte é o circuito gerador-receptor. Gente, olha aqui, vocês, né, tô falando aqui com vocês, tem um microfone aqui gravando, e atrás do microfone tem um dispositivo que contém pilhas, né, para fazer esse circuito aqui funcionar, ok? É praticamente isso aqui, ó. Então, meu gerador vai ser o coisa que eu tenho aqui que tem pilhas, tá gerando energia elétrica aqui nesse circuito, e o meu receptor vai ser esse microfone, tudo bem? Então aqui, e a corrente é a mesma, né? Tá passando por eles. Aí ele fala assim, esse circuito é representado com todas as resistências internas e as forças eletromotriz e contra-eletromotriz, tá? Aí no circuito composto de geradores e receptores, a intensidade da corrente elétrica é dada pela primeira lei de Ohm. Gente, a primeira lei de Ohm, a gente já viu essa aula. Volta lá na segunda aula aí, tá? De eletrodinâmica. Vocês já viram, só que vocês viram como URI. U igual R vezes I. E aqui, no caso, eu só evidenciei o I, né? Deixei ele no primeiro membro e os demais no segundo membro, tudo bem? Então, para mim achar a corrente, quando eu estou trabalhando com receptor e geradores, é essa aqui. A única questão que eu tenho que atentar é, o gerador, ele não está mexendo com tensão, é tanto que é dado em volts. O meu receptor não está recebendo essa tensão, que também é dado em volts. Então, se eu estou trabalhando com volts, aqui eu tenho que fazer a minha diferença, tá? Então, minha corrente vai ser igual a somatório do meu gerador, menos o somatório, né, de todos os receptores que eu tiver dentro do circuito, tudo bem? Dividido pela minha resistência equivalente. Também já tem a aula de resistores, tá bom? Continuando. Aí nós temos a questão, né? A questão do Enem. Essa questão ela vai abordar, na verdade, tudo que a gente já está vendo, tá? Desde as primeiras aulas que a gente está vendo sobre da parte de eletrodinâmica, tudo bem? Enem 2021, caderno amarelo, reaplicação PPL, ciências da natureza, questão 106. Ela fala o seguinte. Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal seria
não possuir resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam essa resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva V, inferior à sua tensão nominal E. Conforme a figura, uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se uma carga pelo conhecimento da corrente, enquanto ela está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V e da resistência interna R da bateria. Praticamente ele está dizendo que não tem como a gente fugir da resistência, né? Dentro do gerador tem uma resistência e a gente vai trabalhar, no caso, com ela. E aí vem a pergunta fala assim, ó, de posse de um voltímetro, né? A gente já teve essa aula do voltímetro, e de um amperímetro, de uma resistência teste R, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é. Então, olha aqui, eu tenho uma bateria, e aí ele quer que eu vá fazer essa medição com o voltímetro e o amperímetro, né? Qualquer coisa, você volte lá na primeira aula de circuito, que eu venho falando do amperímetro e do voltímetro, tudo bem? Mas a gente vai resolver ela também. Nós temos aqui a bateria, tá? E vamos para as alternativas. Nós temos A, B, C, D e E, né? Questão do Enem. O que nós temos que lembrar? O amperímetro, que ele mede corrente elétrica, o meu I, tudo bem? Ele tem que ser ligado em série com o resistor, tá? Ele tem que ser ligado em série com o resistor. E o meu voltímetro, né? Eu falei do amperímetro, corrente, e agora do meu voltímetro, tensão, né? Que é aquele Uzinho que é dado em volts, ele tem que ser ligado em paralelo com o meu resistor, tá? Tudo aqui em relação ao meu resistor. Então, nesse caso aqui, meu resistor R está aqui em cima, tá? E aí eu tenho ligado com ele o meu amperímetro. O amperímetro, ele tem que ser ligado em série. Ok, ele está ligado em série. E o meu voltímetro, em relação ao meu resistor, também está ligado em paralelo. Olha só, então de cara a gente achou a resposta. A gente vai analisar as outras questões, mas de cara a gente achou a resposta, porque o meu A está em série com o resistor e o meu V está em paralelo, que está correto, tudo bem? Mas vamos analisar as outras questões. A B, eita, já foi. A B, o A, ele está até em série, né? Só que o V também. E o voltímetro, né, o aparelho, né, ele não pode estar em série, ele tem que estar o voltímetro em paralelo. Na C, ele fala o quê? Que V está em série, ó, tá trocado com a primeira, né? Se a primeira é a certa, então aí a C está errado por conta disso, está trocado, né? V está em série e A em paralelo, e é o contrário. A é em série e V em paralelo. A nossa questão D, V está em série. Não pode, gente. Vocês não vão queimar aí, né, nosso equipamento de medição. E a E, o A está em paralelo. E o A não é para estar em paralelo, é para estar em série, com o resistor. Tudo bem? Uma outra questão, ó, vocês verifiquem aqui que é Enem 2021. Aí eu estava lá olhando e achei uma questão parecida com o Enem 2012, ela só trocou, né, o 2 aqui por 1. A mesma questão praticamente o mesmo enunciado. E ele fala assim, um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada L, de alguns fios e 2 aparelhos, um voltímetro V, para medir a diferença de potencial, né, que é a nossa tensão, entre 2 pontos, e um amperímetro A, para medir a corrente elétrica. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, o circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é a mesma situação da questão, né? A, B, C, D e E, vamos analisar cada uma. Na letra A, cadê o L? Esse L é a lâmpada. A lâmpada, gente, ela é caracterizada como resistência, tá? Ela é, no caso, que é um resistor. Então, a gente tem que analisar
o amperímetro em série com a lâmpada e o voltímetro em paralelo com essa lâmpada, tá? Porque ele é o resistor. Aqui já está errado, porque o meu A está em paralelo com a lâmpada, né? E o A tem que ser em paralelo? Não. Tem que ser em série. O meu B está errado, porque o meu V está em série. O meu V não pode estar em série, tá? Na letra C, tá correto porque, ó, a lâmpada e o amperímetro, né, o A, estão ligados no mesmo fio. Então, eles estão em série. E o voltímetro está paralelo à lâmpada. Olha aí, achamos a nossa resposta. A D, errado, né? Porque, olha lá, V está em série e A em paralelo. E a nossa E, também ali errado, porque V está em série e o A em paralelo, né? E aqui só uma observação, o amperímetro deve ser ligado em série com a lâmpada. E o voltímetro em paralelo também com a lâmpada, tá? Então, gente, eu venho aqui agradecer. Peguem todas essas partes aí que a gente está estudando, revisem, façam anotação. Você tem que pegar o caderno e anotar mesmo, não tem para onde correr, tá bom? E eu fico por aqui, tá? E boa sorte aí para vocês nos estudos, no Enem que está chegando. E obrigada!